Fala galera, professor Otávio Carvalho aqui de novo, para ter a segunda aula sobre o princípio fundamental da contagem. Preparei uma série de aulas sobre esse tema importantíssimo para que você entenda daqui a pouco análise combinatória, combinação, arranjo, permutação, e para que você consiga ir bem nos seus estudos de matemática e na prova do Enem, né? Eu trouxe aqui nessa segunda aula, depois daquela primeira aula em que eu apresentei os conceitos, olha aqui o vídeo está sugerido aqui em cima, da primeira aula, tá? Então, olha só, hoje eu trouxe alguns exemplos aqui para mostrar para vocês toda aquela questão que eu disse na primeira aula, de quando você tem escolhas para fazer e o número de opções que você tem para fazer cada escolha. Hoje eu quero mostrar para vocês que em vários momentos vão existir restrições às escolhas que você vai ter que fazer. Ou seja, algumas opções não vão poder estar presentes em algumas determinadas escolhas. Mas você vai entender melhor à medida que eu passar aqui para os exemplos. E nunca se esqueça, em contagem é importante você se colocar no lugar da pessoa, tá? Então você tem que entrar dentro do problema. Então bora lá, vamos entrar nesse aqui, ó. 5 amigos foram de carro a uma festa. Sabendo que 2 deles ingeriram bebida alcoólica e que um não tem habilitação para dirigir, de quantas maneiras eles podem se sentar no carro para voltar da festa? Então, olha só, vamos lá na festa, vamos observar eles lá, o carro deles está estacionado lá no estacionamento. Óbvio, né? O carro deles está parado lá no estacionamento. E lá tem 5 lugares, ó. Pensa comigo, eu tenho o lugar aqui do motorista, o lugar do passageiro e os 3 bancos de trás, ó. Ah, legal, Otávio, você colocou um tracinho para cada lugar. Lembra que lá no PFC, né, no princípio fundamental da contagem, eu sempre considero um tracinho para cada escolha que eu vou ter que fazer. Então a ideia é essa, é um tracinho para cada escolha. Em cima de cada escolha eu coloco quantas opções eu tenho para fazer aquela determinada escolha. E quando você tem restrição, você tem sempre que começar pela restrição. Mas aqui eu tenho restrição, Otávio? Tenho, né? Aqui no banco do motorista, ó, o motora, alguns dos amigos que foram à festa não podem dirigir. Um deles não tem habilitação. E 2 ingeriram bebida alcoólica. Então, ó, só me sobraram 2 opções para ser o motorista da rodada. Então, aqui no banco do motorista, eu só posso ter 2 dos amigos. Tá vendo que eu comecei pela restrição? Como assim, Otávio? Ainda não entendi. Nos 3 bancos de trás aqui, ó, eu poderia colocar qualquer um dos amigos, tá? Agora, nesse banco aqui eu tenho restrições. As restrições são aqueles 2 amigos que beberam e aquele que não tem habilitação para dirigir. Pensando que eu escolhi aqui, que eu tenho 2 opções para essa primeira escolha, vamos lá agora para a segunda escolha, que é o passageiro, que está sentado ao lado do motorista. Aqui pode ser qualquer pessoa, né? A única restrição ali no carro era quem não tinha habilitação e que quem beber não dirige, né? Então, nesse segundo lugar aqui, eu tenho quantas opções? 4, né? Porque pensa bem, aqui no motorista eu tinha 2 opções, mas só um vai dirigir. Então, eu já escolhi quem vai dirigir aqui. Se imagina lá na festa, você chegou, os 5 amigos estão do lado do carro. E você vai falar assim, não, vocês 2 beberam e você não tem habilitação. Só tem 2 para dirigir. Você vai escolher um para ficar lá, para sentar no banco do motorista. Então, o outro continua como opção ali junto com aqueles 3, beleza? Então, aqui eu tenho 4 opções para sentar no banco do passageiro. Pensando assim, eu vou ter 3 opções para sentar na janela aqui atrás, 2 para sentar aqui no meio e 1 para sentar na outra janela. O que eu faço agora, Otávio? Lembra que no princípio fundamental da contagem, E é multiplicação, ou é soma. Então, aqui eu tenho 2 opções para sentar no motorista, e 3 opções para sentar no passageiro, e 4 opções para sentar no passageiro, e 3 opções para sentar aqui atrás, e mais 2 aqui atrás, e uma aqui no final. Então, multiplicando 2 por 4 dá 8, por 3 dá 24,
por 2 dá 48 vezes 1. Então, eu tenho 48 maneiras diferentes de dispor esses 5 amigos dentro do carro. Beleza? Olha aqui esse outro exemplo. Quantos números com 3 algarismos distintos podem ser formados? Então, vamos lá. Eu vou ter que escolher 3 números, né? Números com 3 algarismos distintos. Dá exemplo aí, Otávio. 521, 904, 836. São algarismos que têm são números com 3 algarismos em que os 3 são diferentes. Essa é a ideia. Ele quer saber quantos podem ser formados. E aí, aqui, tem alguma restrição, Otávio? Tem, né? Se eu colocar 0 aqui no primeiro algarismo, esse número não vai ter 3 algarismos, ele só vai ter 2. 051 não é 051, é 51. É um número que tem só 2 algarismos. O 0 à esquerda, é por isso que fala quando alguém não serve para nada que ele é um 0 à esquerda, né? Isso, exatamente. O 0 à esquerda não serve para nada. Então, ó, nesse primeiro lugar aqui, né, no algarismo das centenas, eu posso ter qualquer número, menos o 0. Então, eu tenho quantas opções aqui? 9 opções. Pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. São 9 opções. Para o segundo algarismo, que está na casa das dezenas, bom, aqui pode ter o 0. Pode, Otávio? Pode, né? 104 tem o 0 no meio. 509 tem o 0 no meio. Então, aqui não tem problema ter o 0 no meio. Quantas opções eu tenho aqui, então? O algarismo que eu escolhi para centenas não é mais opção. Imagina que aqui eu escolhi o 5. Então, o 5 não serve mais de opção. Só me restam 9 algarismos contando com o 0. Então, eu tenho aqui 9 opções. O algarismo que vai estar nas unidades, eu só não tenho como opções esses 2 primeiros aqui. Então, eu tenho 8 opções aqui para as unidades. Sabendo disso, 9 vezes 9 é 81, e 81 vezes 8 vai dar 648 números com 3 algarismos distintos. Beleza? Lembra sempre que no princípio fundamental da contagem nós estamos contando as possibilidades, tá? Ainda desse exercício, eu faço uma outra pergunta. E quantos números pares com 3 algarismos podem ser formados? E aí nessa pergunta aqui eu quero que você pense o seguinte. Algarismos pares são aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6, 8. Otávio, isso é uma restrição. Então o último algarismo lá, eu tenho 3 algarismos. O último tem que ser um desses 5, não é verdade? Isso mesmo. Esse algarismo aqui, ó, obrigatoriamente vai ter que ser o 0, o 2, o 4, o 6 ou o 8. Mas eu tenho um problema aqui. Por quê? Imagina a seguinte situação. Eu tenho 5 opções aqui. Beleza. Então, se eu escolhi uma daquelas 5 lá, só me sobram 9 opções, né? Imagina que eu escolhi lá no último o 2. Então, aqui eu tenho todos os algarismos menos o 2. Otávio, mas olha, o 0 não pode estar aqui no primeiro algarismo. E é verdade. Então aqui eu teria quantas opções? 8, né? Não pode o 2, que já está lá no último, e nem o 0. Mas aqui eu vou ter uma disparidade. Por quê? Se eu coloco o 8 aqui, considerando que o 0 não pode e o 2 não pode, eu não estou excluindo o fato de que um desses 5 aqui é o próprio 0, né? Imagina que eu posso ter um número 340, é um número par, que termina em 0. Então, nesse caso que eu tenho 2 restrições, eu tenho que perceber se uma restrição pode atrapalhar a outra. E se isso acontecer, então eu vou ter que criar opções. Repara bem, eu vou precisar considerar aqui números pares terminados em 0 e números pares não terminados em 0. Então, olha só a palavrinha que eu vou falar. Eu posso ter pares terminados em 0 ou
pares terminados em 2, 4, 6 e 8. Esse ou aqui, lembre sempre da regrinha do princípio fundamental da contagem. E é multiplicação, ou é soma. Então eu vou ter que contar quantos números pares com 3 algarismos distintos terminam em 0 e quantos números pares com 3 algarismos distintos terminam em 2, 4, 6 ou 8. Vamos fazer isso? Pares terminados em 0, então eu tenho aqui 3 opções. O último obrigatoriamente é 0, então só tem uma opção aqui para esse último. E sabendo que esse é 0, o primeiro não vai poder ser 0. Então eu tenho 9 opções aqui para o primeiro e 8 opções para o segundo. Eu tenho 72 números com 3 algarismos terminados em 0, ou seja, pares terminados em 0. Aqui, por outro lado, pares terminados em 2, 4, 6 ou 8, eu tenho 4 opções para o último algarismo, algarismo das unidades. E aí, repara que o 0 não pode entrar aqui. Então, aqui não pode ser o 0. E nem pode ser o que eu escolhi aqui, seja qualquer um desses 4. Então, eu tenho 8 opções aqui para o algarismo da casa das centenas. Sabendo que aqui e aqui eu já escolhi 2 números, essa aqui do meio pode ser qualquer um dos outros 8 números. Então, eu tenho 8 vezes 8 vezes 4. 8 vezes 8 é 64. 64 vezes 4 vai dar 264, não é isso? Então, eu tenho 264 números pares terminados em 2, 4, 6, 8 com 3 algarismos distintos. Sabendo disso, então, eu posso somá-los, né? 72 mais 264 vai ser igual a 633. 336 números com 3 algarismos distintos pares. Galera, espero que você tenha gostado da aula. Se você tem dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Se você gostou, deixa seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal do professor Otávio Carvalho, ativa o sininho de notificação para receber avisos sobre aulas ao vivo, lives e até a próxima. Grande abraço!